falar de um assunto que vai complementar totalmente o tema do nosso primeiro bloco. Estamos com Silvia Castelo, fisioterapeuta, que trabalha com medicina quântica há 18 anos, treinadora comportamental, criadora do projeto EAD Recriar a Vida, escritora, ativista quântica, microfisioterapia. Atua com a nova medicina germânica, constelação familiar e já atendeu milhares de pacientes no Brasil, na Alemanha e África do Sul. Tem por missão ajudar os pacientes a adquirirem a escuta do seu próprio corpo e das situações da vida, levando o viver a sua missão. Muito bem-vinda, Silvia, ao nosso estúdio. Obrigada. Aqui. E assim, eu tenho todo um depoimento para fazer, né, desse momento agora, porque eu tive o prazer de estar com a Silvia nessa semana. E eu vou dizer para vocês que eu senti as células do meu corpo, é uma coisa muito louca. Então, quando a gente fala de saúde quântica, né, a gente já ouviu um pouco sobre a energia quântica e a gente sabe também que as nossas dores emocionais interferem exatamente na nossa dor física, né? Mas antes de começar, explica para a gente um pouquinho, fala dessa sua jornada de missão, né? E o que é essa saúde quântica que a gente tem ouvido falar, né? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, Pri, pelo convite. E eu comecei a trabalhar com reabilitação da coluna vertebral. Então, eu trabalhava reabilitando a parte física, né? As pessoas chegavam com problemas de hérnia de disco, escoliose, e eu ia fazer tratamentos físicos. Até que em 2003, 2004, eu conheci uma técnica que tinha acabado de chegar ao Brasil, que é a microfisioterapia, que através de toques sutis no corpo nós conseguimos identificar memórias de traumas. Essas memórias, elas podem vir desde a nossa pré-concepção, ou seja, até 72 dias antes de nós sermos concebidos, o que nossos pais estavam vivendo, essa memória pode influenciar a nossa vida hoje. Então, existem em nosso corpo, em nossas células, memórias de situações da fase embrionária, da hora do nascimento, infância, adolescência, fase adulta, ou temos memórias de até 4 gerações. Então, no nosso corpo tem memórias dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós. E muitas vezes nós vivemos algumas situações de nossas vidas, temos comportamentos, sentimentos de angústias, até mesmo sintomas físicos, que é apenas uma releitura de algo que a gente já trouxe na nossa célula. E como você falou, né, que você fez o atendimento e você sentiu nas suas células, isso é o trabalho da saúde quântica. A gente trabalha no micro, na informação que está ali. Nós somos compostos de átomos. Cada átomo tem como se fosse um vórtice de energia ali, que é influenciado pelo meio, pelos sons. Então, a saúde quântica, ela trabalha a causa, a informação que está trazendo aquela doença. Enquanto a medicina tradicional, ela vai trabalhar o órgão ali, o físico, né, que já está, aquela energia condensada. Na saúde quântica, a gente trabalha a informação que está trazendo aquela doença ou aquele sintoma. É por isso que você usa aquele termo que nós não somos um HD em branco. Exatamente. Né? E como que a gente tem controle desse processo de cura, né? Já que nós estamos aí absorvendo gerações que passaram, gerações... E por isso que quando a gente cura outras gerações, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente fazer hoje a nossa parte, né? Exatamente. Pelos nossos filhos, né? E por aqueles também que já não estão mais aqui, né? Porque existe uma conexão muito além do que nossos olhos podem ver. Então, muitas vezes, a gente não tem mais o nosso pai aqui, a nossa avó, o nosso avô, mas eles estão vivos dentro de nós, porque nós temos memórias deles aqui em nós. Então, quando nós vivemos o nosso melhor, nós estamos, de alguma forma, colaborando também com cada um deles e com aqueles que virão, com nossos filhos, enfim, eles estão dentro de nós. E por que nós nascemos com essas memórias, né? No começo eu me questionava muito, porque nós agora somos o bastão da vez. Eles permanecem vivos em nós e nós podemos agora fazer algo diferente. É como se fosse ali, aquela situação lá atrás não foi resolvida, ficou um bloqueio ali. Vamos supor que a minha avó materna perdeu tudo. Aí eu vou nascer com uma memória no meu rim.
E essa memória no meu rim vai fazer com que ou eu tenha fragilidade nos rins, cálculos renais, ou eu posso ter problemas também na coluna lombar. São todas, existem vários sintomas que podem vir por causa dessa memória que eu trouxe no rim, porque a minha avó perdeu tudo lá atrás. E como eu nasci com essa memória no rim, eu vou ter muita preocupação financeira. Por quê? Porque é uma informação que eu já trouxe dessa situação que ela viveu lá atrás. Por mais que eu tenha uma vida que conscientemente eu entenda que não vai me faltar nada, mas fico com medo arcaico de perder tudo. É por isso que às vezes a gente tem um sentimento que a gente não sabe de onde vem. Então, tem essa conexão com situações já vividas que não são nossas, muitas vezes. Exatamente. Sentimento de impotência, sentimento de desvalorização. Tudo isso pode vir nesse pacote dessa memória que eu trouxe da minha avó lá atrás. E quando vem esse sintoma, é hora de olhar para isso. De repente, eu começo a honrar, a agradecer a vida que eu estou constituindo, viver de forma mais fluida. Olha, vó, inconscientemente, vó, eu posso viver de forma mais tranquila. Eu não preciso carregar esse fardo de... É como se eu estivesse honrando a minha avó vivendo o mesmo drama que ela. Exatamente, só que agora eu vou honrar diferente. Vó, por mim, pela senhora, eu vou viver agora com leveza, porque a senhora está aqui em mim também. E a gente pode fazer diferente. Então, a vida é muito linda, é muito mágica. E quanto mais eu leio o corpo dos pacientes, mais apaixonada pela vida eu fico, porque cada um tem a sua história. Seria muito legal se nós pudéssemos escrever um livro, né? Porque cada pessoa tem uma história linda. E essa história é perfeita para nos levar onde a gente tem que chegar. Então, toda a nossa história, não existem vítimas nem culpados. A nossa história é perfeita para que nós possamos desenvolver habilidades e capacidades para chegarmos onde nós temos que chegar. Então, é tudo perfeito, é mágico. O que eu tenho para dizer da minha vivência é o seguinte, que ninguém fez a releitura da minha vida como a Silvia fez. Porque a gente só consegue enxergar aquela faixa de espaço de tempo, né, do que a gente está vivendo e do nosso contato, às vezes, ali com a nossa mãe e com o nosso pai. Uhum. E um profissional que consegue ter essa conexão com tantas gerações, ele consegue enxergar, sem mesmo conhecer a sua história a fundo, o que você está fazendo tem base, às vezes, em honrar outras gerações e outras situações de dores. Então, assim, é essa a diferença, né, da medicina tradicional para a medicina quântica, né? Onde vai, né? A informação que ele traz, né? Porque toda doença, todo sintoma, é muito importante que nós saibamos que o nosso corpo ele é um grande amigo. A doença, o sintoma, ela vem porque a gente precisa olhar para algo. Tipo Deus falando assim, ei, vamos mudar a rota? Ou vamos olhar para isso? Porque isso você precisa olhar para você desenvolver determinada habilidade para te levar onde você tem que chegar. Eu só estou onde eu estou hoje por causa da minha história. Então, a minha história me trouxe até aqui. E cada um de nós nós não caímos de paraquedas na família que nós chegamos. Exatamente. A nossa família é o contexto perfeito para nós desenvolvermos o que nós temos que desenvolver. Quando você fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que viveu uma criação com a mãe de muita agressividade, né, onde ela foi realmente violentada, e a mãe morreu. Ela fala assim, agora acabou. Né? Acabou agora o karma da minha vida, vamos dizer assim, que as pessoas usam muito esse termo, né? Daí você até disse, é certo a gente usar esse termo aí. Tem como curar essa relação e a mãe já não está aqui presente? Tem. Porque parece que a vida da pessoa ainda fica sem conseguir caminhar em alguns planos da vida, né? Tem. Inclusive, o meu pai, ele teve uma história muito traumática, porque quando a minha avó estava grávida dele, meu avô foi embora. Então, já ficou um registro no pulmão dele de sentimento de tristeza e muito medo. E fora sentimento de abandono, que aí ele carregou isso a vida inteira. E ele foi curar isso quando meu avô já tinha falecido, porque ele cresceu com essa sensação de abandono. Meu avô nos procurou quando eu já era, inclusive, mãe. Então, ele conheceu, inclusive, a bisneta dele. E quando meu pai conversou com meu avô, ele viu que não era nada daquilo que as pessoas tinham falado. Gente, a gente tem que ter muito cuidado.
com as coisas que a gente interpreta. A gente precisa ter compaixão também, exatamente, né, Silvia, porque a gente não sabe as feridas da pessoa, o que ela passou, né? E não sabe, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas interpretações e com o que a gente escuta também, porque muitas vezes nós adoecemos por interpretações erradas. Eu vejo isso no consultório direto. Vem um filho, depois vem um pai, uma mãe, tudo, as interpretações todas erradas, tem muito amor ali e todos só querem dizer: eu te amo, você é importante para mim, eu quero ser visto. Mas voltando à história do meu pai, ele viu que não era nada daquilo, mas ele já tinha todas aquelas memórias ali. Quando ele desenvolveu câncer de pulmão, que eu fui fazer a microfisioterapia nele, eu falei: pai, essa memória vem da fase embrionária. E eu fui lá, nós fizemos uma reprogramação mental de um trabalho de perdão profundo, tanto dele com ele mesmo, quanto dele com o pai, e ele tinha uma metástase na suprarrenal, e ele já tinha tirado o tumor do pulmão, mas ia fazer quimioterapia e depois ia fazer um PET scan para saber se tinha mais algum outro lugar do corpo. Quando ele foi fazer o PET scan, o tumor da suprarrenal tinha sumido. Então, é algo que, claro, cada caso é um caso, o que trata é o próprio corpo da pessoa, e também a pessoa vai passar por aquilo que ela tem que passar. O mais importante é você olhar para aquilo e ver a situação como um pote de tesoura. A dificuldade está aqui. Qual é a diferença de quem entra no processo de autoconhecimento? A diferença é que ela passa pelas situações de forma muito mais leve. A gente para de ficar acusando o outro, a gente para e olha assim: ok, o que eu tenho para aprender com isso? Qual que é a oportunidade por trás desse presente? Sempre há, né? Exatamente. E sabe o que acontece muitas vezes, né, Silvia? Que a gente vive uma situação, a gente dá um jeito de fugir dela, né? Daqui a pouco chega lá na frente, a gente encontra com ela de novo. Exatamente. Não era melhor a gente ter lá naquele momento, naquele primeiro encontro, já ter encarado, pedido discernimento, né? Eu acho que nisso também entra a conexão espiritual, né? Para que a gente entenda qual a melhor atitude a ser tomada, né? O quanto a espiritualidade interfere em tudo isso, em vez de a gente fugir, né? Porque na verdade é o universo entregando para você uma oportunidade de se melhorar, né? Eu tenho a tendência a falar assim: abaixa as barreiras para que eu possa ver aquilo que eu não estou conseguindo ver, porque muitas vezes a gente não está conseguindo ver, né? E daí eu até perguntar agora como é que funciona, né, uma sessão com você dentro dessa linha da saúde quântica. Você explicou um pouquinho aí sobre o seu pai. E como você tem uma vasta atuação, né, é que na verdade eu acho que, como você disse, nada é engessado. Nada. O tratamento para a Priscila não é um tratamento para a Maria. Exatamente. Né? Você vai utilizando das ferramentas que você tem hoje, né? Exatamente. Explica um pouquinho sobre como que funciona esse procedimento desde o momento que a pessoa chega ali no seu consultório, para que as pessoas entendam lá de casa. Então, as sessões elas são feitas com intervalo mínimo de 30 dias entre cada sessão. Não pode fazer com intervalo menor do que esse, porque a cada sessão eu vou acessando as memórias que estão ali disponíveis para eu ver no dia. E quando eu dou estímulo para o corpo, que é sempre o estímulo dado através das mãos, o seu corpo precisa de pelo menos 30 dias para processar. É como se fossem camadas que as memórias se escondem. Então, a gente pega o que está mais na superfície, depois, mais ou menos de 30, 40 dias, aparecem outras memórias, e assim nós vamos descascando, e isso faz com que nós fiquemos muito mais próximos da nossa essência, tá? Dependendo do que eu achar no corpo do paciente naquele dia, nós vamos fazer uma reprogramação do inconsciente, que aí eu utilizo diversas outras técnicas para a gente ir para a linha do tempo, voltar no passado, ressignificar. Então, essas são as sessões em consultórios. Para complementar também, eu utilizo o Quantec, que é o melhor aparelho do mundo de tratamento à distância, é um aparelho de biocomunicação alemã, que ele fica emitindo frequências a cada 3 horas para o paciente. Ele pega a foto do paciente, ele escaneia, ele consegue ler o inconsciente. É um aparelho muito... Só assistindo os vídeos e vendo os artigos científicos é algo fantástico. E aí ele, dentro do banco de dados dele, tem mais de 120 mil tipos de terapias, então ele seleciona que tipo de frequências, por exemplo, que a Priscila está precisando receber para se harmonizar, e ele fica emitindo a cada 3 horas. Eu tenho também as imersões de alto impacto emocional, que tem de 1 dia, tem de 3 dias, inclusive nós vamos ter em São José dos Campos e vamos ter perto de Ribeirão Preto. Inclusive, a gente passou aí uma chamada antes de começar, né, no intervalo, da Silvia, para uma imersão que vai ter em São José dos Campos, de 1 dia. Que dia que vai ser mesmo, Silvia? 23 de novembro. Vai ser maravilhoso, de 9 da manhã, mais ou menos 7 horas da noite, assim,
Vai ser um dia de muita transformação. Eu e a Clícia Hope. Ah lá, gente, ela e a Clícia vão estar no novo hotel, né? Vai ser no novo hotel ou em outro lugar. A gente está vendo. Está definindo o local, mas o importante é que é em São José dos Campos. Então, faço acesso para que você possa ter contato com todo esse transbordo de conhecimento aí. Então, assim, ela falando sobre a questão do tratamento, né? O nosso corpo, na verdade, vai reverberando, né? Ao decorrer desses 30 dias. Por isso que é essa pausa, né? Exatamente. E existe alguma reação, né? Como é que funciona? Pode ter. Então, cada ser é único. Existem pessoas que saem do consultório levitando. Nossa, eu saí assim. Eu falei assim, será que eu vou dirigir? Vou conseguir dirigir? Estou pensando, peraí. Tem gente que sai assim muito leve, tem pessoas que saem normal, tem pessoas que depois de 2, 3 dias podem sentir alguma coisa, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes a pessoa tem uma dor na coluna, por exemplo, ela piora para depois melhorar, porque o corpo ele vai processando, ele tá arrumando o guarda-roupa ali. Então eu vou fazer uma declaração agora aqui. Eu fui que dia? Na terça. Eu fui na terça. E assim, eu tive uma crise de pedra no rim agora recente, né? Em junho, que a gente até falou sobre isso. E não é que ontem, depois da minha aula, me começou a doer, porque agora eu já entendi o que é, né? A dor da pedra no rim. Porque antes eu achava que era coluna, que era lombar, que era qualquer outra coisa, né? A pessoa que trabalha com atividade física, a gente sempre acha que é muscular, né? Sim. Agora eu já falei assim, eu já entendi essa dorzinha, eu já sei essa dorzinha. E começou ontem, vinha a dorzinha. Eu falei, não, gente, essa dor da pedra no rim não pode vir agora, porque ela paralisa a gente, né? Eu acho que também é reverberando, né? O que você falou, a gente piora para melhorar, né? Sim, sim. É igual, muitas vezes, ela tem muita similaridade com a homeopatia, porque ela trabalha a lei da similitude. A gente toca ali, é como se a gente colocasse ali o agressor em mínima quantidade para o corpo ele entrar no mecanismo de autocura. É como se fosse a injeção do Covid, né? Você injeta um pouco do veneno para você poder se tornar imune para isso, né? Pode ver que o processo de cura vem assim, né? Vem sempre assim, a partir do contato com a agressão, né? Com a ferida, né? E daí a gente se melhora, né? E assim, quanto tempo demora o atendimento? Quantas sessões são necessárias? É lógico que a pessoa tem que passar por uma avaliação, que como a gente falou, cada um é cada um. A sessão ela dura em torno de 1 hora, 1h10. O número de sessões, eu sempre falo para o paciente que é ele que se dá alta, porque eu tenho diversos tipos de pacientes. Tem aqueles que eles vão uma vez por mês, tem aqueles que vão uma vez a cada 2 meses, tem paciente que vai 1 vez, 2 vezes e fala, não, eu estou melhor, já está bom para mim, e volta para fazer de forma preventiva, porque é legal fazer de forma, você não precisa ter um sintoma para fazer. Você pode trabalhar a prevenção. Tem pacientes que vai a cada 6 meses. Então, cada um vai quando achar que é necessário e faz o número de sessões que acha que está bom. E assim, quem mais tem procurado você, né? Quais são os tipos de sintomas e situações que têm aparecido que através desse trabalho da saúde quântica, quem pode, né? Eu acho que todo mundo pode, como você falou, como prevenção, mas qual o start que esse trabalho da saúde quântica dá para essas pessoas? Então, antigamente, porque eu já trabalho com isso já há 18 anos, mais ou menos, eu atendia muitas mulheres. Mulheres, elas gostam muito do processo de autoconhecimento, né? Mulher gosta de mergulhar. Hoje em dia tem bastante homens e, curiosamente, está aumentando muito o número de adolescentes e crianças. Inclusive, quando eles vão, eles pedem para a mãe. Eles falam, mãe, me leva lá na tia, aquela que toca meu corpo e diz o que eu estou sentindo, porque tem muitos sentimentos que vêm que a gente não sabe de onde vem. E se a gente perguntar, é porque eu estou mal com a minha mãe, ou porque eu estou mal com meu marido, eu estou... E às vezes a causa não é ali, aliás, quase sempre não é ali. Ali só é um start, porque as sensações, os sentimentos, elas ficam reverberando dentro da gente, a gente não sabe de onde vem. E tudo aquilo que não é expresso, fica impresso. Então, para adolescentes e crianças é muito bom porque a gente acessa via corpo, então a emoção vem, eles conseguem entender. E aqueles que fazem terapia também com psicólogos, também é maravilhoso, porque ele otimiza muito o tratamento dos psicólogos. Tem muitos psicólogos, principalmente aqueles de terapia breve, que a primeira coisa que eles fazem, primeiro vai lá fazer a sessão com a Sílvia, porque aí o que eu escrevo para o psicólogo, olha, tem memórias da idade tal,
tal, da idade tal, olha esse tipo de sentimento. Então, é muito mais rápido o resultado, porque a gente desprograma via corpo, via celular, e o psicólogo depois continua o trabalho dele. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer, porque eu já tinha pensado isso antes, mas é tanto conteúdo que a gente fica aqui, ó, só absorvendo, né? Tem gente que... Eu já tive essa situação também, de ter uma dor, vai fazer o exame, não dá nada. Não dá nada. Mas eu estou com essa enxaqueca. Como que a gente faz exame, faz ressonância, faz tudo e não dá nada? Eu acho que isso é um start pra gente aí, né? É muito interessante. Você falou de enxaqueca e eu me lembro que assim que eu casei, eu tinha muitos problemas relacionais no meu casamento. Hoje em dia eu tenho 25 anos de casada, mas pelo trauma, pelas situações que eu vivi durante minha vida, de meu pai e minha mãe brigavam muito, enfim, era conflituoso o meu lar. Então eu casei e levei isso para minha casa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque a nossa tendência é repetir ou excluir. Então, eu vivia isso, e então eu tinha uma posição de autoridade em relação ao meu marido, tudo defesa. Na verdade, ele achava que eu me achava o máximo em relação a ele, e não era nada disso. Na verdade, eu me sentia inferior, né? Hoje eu tenho consciência. E ele tinha uma viagem para fazer, que era um encontro de turma, que eles faziam a cada 10 anos com os amigos, e ele sempre me levou. E eu estava com a minha filha recém-nascida. E ele falou assim, amor, vamos. Eu falei, não, em Minas Gerais, num frio desse, eu não vou viajar e não sei o que, não sei o que. Ele falou, poxa, mas é meu encontro. Eu disse, vai você. Só que eu falei, vai você, com a certeza absoluta que ele não iria. Olha a comunicação, como a gente tem que ter cuidado com isso. Aí, o que ele fez? Quando eu olhei ele no computador procurando passagem, nossa, aquilo foi uma facada no meu peito. Tá bom. Ele foi, no outro dia eu acordei, que a minha cabeça... eu não aguentava. Eu só sei que eu fiquei numa peregrinação de mais de um mês indo para neurologista, eles passando remédio fortíssimos, eu não tomei, fazendo tomografia da cabeça. Eu me lembro que chegou um ponto de alguns pacientes que são íntimos irem lá em casa. Eles iam lá em casa. Aí, não, deixa eu fazer a oração para você. Ficou todo desesperado que eu não conseguia levantar da cama. Aí, um professor meu de microfisioterapia na época falou, Silvia, vem aqui, vamos olhar isso. Nossa, gente, vocês não têm noção. Ele nasceu em 1997. Aí eu, não sei. Aí depois eu, meu Deus, era um relacionamento que eu tive, um namoro muito conturbado e que eu sofria muito. Ou seja, naquela hora que eu vi meu marido no computador, era como se eu estivesse perdendo ele. Exato. Você acessou essa memória. Acessei essa memória. É assim que acontece a sessão, viu, gente? Ela palpa a gente e fala assim, o que aconteceu com você com 6 anos de idade? Você faz assim, hã? Então, porque é sobre esse acontecimento, e daí ela vai... e às vezes nem precisa falar a data, tá, gente? Porque o corpo, ele entende o toque sutil. Existem alguns bloqueios, que ele é bem geralzão. O importante é o corpo entender e por exemplo, eu falar assim, nossa, aqui você teve um sentimento de impotência muito grande na infância e isso está reverberando hoje. É por isso que hoje você está se sentindo... impotente e desvalorização lá na infância. É por isso que no seu trabalho você se sente impotente e desvalorizada. Será que isso é real mesmo? Gente, na maioria das vezes é a nossa percepção. Porque se eu chamar um colega seu de trabalho e falar assim, e aí, como é que é a Priscila? Nossa, ela é ótima. Acontece muito, porque eu atendo em Brasília. Em Brasília, às vezes eu atendo várias pessoas do mesmo ambiente de trabalho. Um descrevendo o outro é totalmente diferente daquilo que a pessoa acha dela mesma. E é até legal, porque me ajuda. Aí eu falo, você é muito bem quista no seu trabalho, tá? As pessoas gostam muito do seu trabalho. Ai, sério? A pessoa não enxerga. Então, são percepções. A gente tem que ter muito cuidado com essas percepções. Às vezes, a pessoa fica rígida. Não, é verdade. É real. É isso, isso. E não é. Às vezes, aquele chefe que você tem um problema muito sério de relacionamento, ele está apenas representando aquela autoridade que você tinha lá na infância. Ou seu pai ou sua mãe ou um professor que você teve problema. Enquanto você não olhar lá para trás, você vai trocar de emprego, vai vir um outro chefe. Então, na verdade, assim, os bloqueios que a gente tem olhando para a nossa roda da vida diz muito onde a gente tem que trabalhar, né? Sim. Então, a gente olha para a roda da vida lá, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso campo financeiro, espiritual, relacionamento, que é com você, com o outro, que é o seu conjugal. Às vezes, a gente vê uma pessoa que põe foco... Hoje é muito comum a gente ver as pessoas pondo muito foco só no profissional. Sim. E deixando os outros planos de lado. Sim. Né? O que acontece com essa pessoa que está pondo foco muito, né? Porque eu vejo muito hoje as pessoas pondo foco muito no trabalho e deixando o outro lá. Não, agora é o momento. Na verdade, ela conta uma história para ela para fugir do que ela precisa trabalhar.
né? Sim. Eu estou pondo muito foco no meu trabalho porque agora é um momento de crescimento, tarará, e daí ela deixa aquele outro, uma hora o universo vai cobrar dela, E né? vai adoecer. Inclusive, depois, se vocês quiserem acessar, vou dar o meu Instagram, se eu der vários, vocês vão se perder. Mas no meu Instagram, doutora Silvia Castelo, tem um link que eu coloquei lá da minha sócia, que é a Clícia Hope, que ela colocou uma palestra linda que ela falou sobre o burnout. Ela quase morreu com burnout por causa de excesso de trabalho, porque ela colocava tanta energia como se só existisse aquilo ali, que ela adoeceu. E ela fez uma palestra linda, super esclarecedora, falando sobre isso. A gente precisa ter o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, até porque um dia o trabalho cessa. E aí, quem sou eu? Né? Eu fui essa pessoa, viu? Eu fui essa pessoa que vivi para trabalhar. Se você olhasse a minha roda da vida, a parte do trabalho dava assim, 95%. Por isso que eu fiz essa transição, que eu fui para o lado do autoconhecimento, fiz cursos e trouxe um olhar mais carinhoso para mim. Eu falo que é o auto-amor mesmo. É a gente olhar para a gente e falar assim, eu mereço ser feliz nas outras áreas da minha vida. E olha como você isso tudo trouxe para você essa... Aliás, nos trouxe essa comunicadora maravilhosa que você é. Não sei nem se você se enxerga, mas é uma área da sua vida que flui. Que flui, é seu, isso faz parte. Então, quando você passou por esse excesso, o que passou, passou. O que importa é daqui para frente, né? E, na verdade, quando a gente solta uma parte do trabalho, que é algo que a gente está muito acostumado, porque, por exemplo, eu, como diretora de escola, se eu continuasse ali, eu ia continuar prosperando financeiramente, porque tudo ia acontecer, né? Os alunos chegavam, os professores trabalhando, mas, para mim, chega uma hora que, quando não é para ser, parece que fica um desconforto. Então, eu falo assim para você... começa a perceber mais o seu desconforto e fortaleça a sua conexão espiritual, porque só quando você está realmente conectada com o divino, seja lá qual é a sua crença, né, você consegue ter essa percepção, essa intuição do que fazer. Então, eu levei uma transição de 3 anos para poder entender que eu precisava soltar algo, porque tinha coisas novas para mim. Parabéns. E muitas vezes a gente tem medo do novo, né? Parabéns. Eu levei 3 anos, mas consegui. Mas, parabéns. Tem gente que adoece, gente, entrega a vida. E o corpo vai dando sinais, a vida vai dando sinais e a pessoa não consegue enxergar. E isso que você falou da espiritualidade é importantíssimo. Nós estamos aqui a serviço da vida. E não a vida ao nosso serviço. Exatamente. Então, nós temos que entender que Deus nos lapidou minuciosamente para nós vivermos a nossa real identidade. Nós somos únicos e essenciais para aquilo que nós vamos vivenciar aqui. Nós somos células desse organismo, o universo. Imagina que o universo é um órgão, um corpo. Eu sou uma célula, você é uma célula. Então, cada um tem o seu papel. Só que quando a gente não está vivendo no nosso lugar... tudo fica... Quando a gente não está vivendo o nosso propósito de vida. Eu dei uma entrevista essa semana também, e daí eu falei assim, eu não sei qual que é o seu propósito de vida, mas eu tenho certeza que ele tem a ver sobre servir pessoas. Se o que você está fazendo hoje não está contribuindo para nada e para ninguém, você está ali só vivendo no automático, que a gente fala só um robozinho, recebendo pelo dinheiro... Dinheiro é importante, mas não pode ser a energia principal da sua vida, porque dinheiro é energia também, então a gente vive disso. Mas precisa ter o amor, precisa ter entrega, precisa ter a compaixão, e é o mesmo olhar que a Silvia fala para a gente, quando a gente olha para uma situação nossa, que ela desvenda, mas a gente não conseguia enxergar além, porque a gente só via uma faixa. Então, a gente precisa olhar para o outro com compaixão para entender que a pessoa que fere, ela foi ferida. Sim, né? sim. Então, o pedir ajuda através de um profissional psicólogo, através de uma profissional que trabalha com diversas ferramentas, como a Silvia falou, que vai poder entender melhor o que está passando e o que você pode tomar de caminho para a sua vida, né? Nossa, gente, se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar mais meia hora, é assunto para vários programas, né? Sim. Então, assim, para a gente fechar, fala para a gente assim, quanto tempo a pessoa vê resultado, o que você tem para dizer mais para a gente sobre essa, que eu falo nova metodologia, mas não é, que está chegando para a gente, né? E tudo chega para a gente no tempo certo. Sim, sim. Né? É porque você precisava consumir disso, fazer essa conexão com esse conhecimento, né? Para a gente fechar esse bate-papo, Silvia. Olha, desde a primeira sessão, alguma coisa na vida da pessoa ela começa a mudar.
Porque na hora que você muda uma informação, você muda tudo. Né? Você muda o seu olhar. E quando você muda o seu olhar, você muda a realidade que você cria. Né? Nós somos seres co-criadores. Tudo que está fora está dentro. Então, às vezes, o paciente liga para mim e fala, Silvia, veja aí como é que está a minha vibração. Eu digo, como está a sua vida? Porque como está aqui dentro, está fora. Então, se fora está ruim, pode ter certeza que dentro está ruim também. Então, é isso. E o que eu poderia dizer para cada um de vocês que estão escutando, que nós possamos ver a vida como algo que é finito, essa passagem por aqui, né? Tem um tempo que a gente não deve desperdiçar esse tempo. E que se a gente puder fechar os olhos, imaginar que nós somos um ponto de luz e que, de repente, a gente recebe uma informação de que a gente vai ter uma experiência material, que a gente vai nascer naquela família, com aquelas características, que nós vamos passar por desafios, mas que a gente nunca esqueça que Deus, Jesus, está ao nosso lado, para a hora que a gente quiser, para a hora que a gente precisar, e que tudo vai nos levar onde a gente tem que chegar, para contribuir para esse todo, que a gente possa fazer isso. Olhar a vida mais com olhar de sabedoria, né? Porque quando a gente olha com olhar de sabedoria, a gente julga menos, a gente olha para as situações como as dificuldades como oportunidades, e a gente vai crescendo a cada dia e contribuindo positivamente cada ambiente que nós chegarmos, né? Porque nós somos energia e informação. Então, a gente pode ser aquela pessoa que chega num ambiente, as pessoas torcem a cara, mas nós podemos ser aquela pessoa que chega, uau, ela chegou, ou ele chegou, que legal, nossa, até melhorou aqui a situação. Lembrando que nós temos um campo eletromagnético de 2, 3 metros de diâmetro, que entra em interseção o tempo todo com as outras pessoas. Ou seja essa energia. Para você ser isso, você tem que realmente buscar esse auxílio, né, gente? Então, assim, é um programa que você vai ter que voltar a assistir de novo, pegar o seu caderninho e começar a anotar. Se eu fosse você, eu fazia isso, porque está incrível. Olha, eu estou vendo uma energia incrível transbordando, até o estúdio já está recebendo já processo de cura aqui dentro, eu estou achando, hein? Que está muito gostoso. Gente, eu quero agradecer, é muita gratidão por esse encontro, né? Eu acho que assim, é só a pontinha do iceberg. E é isso que esse é o meu propósito de vida, trazer um pouco de inspiração para que as pessoas tomem a ação necessária para modificar aquilo que precisa modificar na sua vida, né? Para que elas possam trazer luz para o momento de sombra que está ali, né? Olhando para a sua vida não só para o lado do trabalho, né? Precisamos prosperar, sim, profissionalmente, mas precisamos ser felizes no amor, precisamos estar de bem com a nossa saúde, precisamos conseguir viver com qualidade. Nós possamos ser luz, né? Possamos ser luz na vida das pessoas. E para falar sobre viver com qualidade, eu já tenho um convite super endorfinado para você, que nesse domingo é eleição, né? Mas antes da eleição, você tem um encontro marcado comigo, com o Beto e com o Felipe, que eles fizeram parte do programa de estreia. E nós vamos dar um aulão lá na Praça do Aquários, ok? Às 9 horas da manhã, para que você venha, faça uma aula de dança, faça um fortalecimento e também vou dar uma ferramenta terapêutica no final para a gente trabalhar a nossa qualidade de presença, que é isso que, né, a gente precisa para hoje em dia. Eu falo assim, o sentar para tomar um café, que seja 2 minutos, mas você consiga sentir o gosto do café, comer o pão sem engolir para dentro e ficar pensando, eu comi o pão? Porque, né, às vezes a gente está numa loucura e fala assim, gente, eu não lembro nem se eu comi o pão. Não, gente, qualidade de presença. Então, venha ter esse momento conosco, tá? No domingo, às 9 horas da manhã, na Praça do Aquários. Vista-se de rosa ou vista-se como quiser e venha ser feliz. E depois eu tenho certeza que, endorfinado, você vai tomar até uma decisão mais sábia ali na hora de votar, hein? Você vê o quanto a atividade física faz bem. E, para não esquecer, estamos com o nosso concurso Você Duquesa. O post oficial já está no ar, no Insta da Primota Ciedanca. Então, curte, comenta, segue os perfis, que o sorteio vai acontecer no programa do dia 8/11. Então, mulherada, manda a sua história de inspiração. Imagina você ser presenteada com um look, né, um look lindo. Eu tô com o look da Duquesa. Será que eu vou ficar de pé aqui? Vai dar para me ver? Peraí, ó, sempre na hora de tirar é um desafio. Ó, o look da Duquesa, que eu tô aqui, deixa eu ver essa câmera, vamos fazer um desfile. Em dezembro vai ter um desfile, não é essa? Isso. Ó, look da Duquesa,
Voucher para o sapato da Quinta Valentina. Tá dando para ver? Olha que maravilhoso esse sapato. O cabelo da Glenn. Ó, maravilhoso também. E um atendimento pela Clínica Canto da Paz, para você cuidar não só do seu externo, mas de dentro para fora, para fazer um atendimento aí psicossomático, entender as suas emoções também. Então, eu desejo para você uma sexta-feira incrível, um final de semana onde você possa se conectar com as pessoas que você ama. E no domingo, eu te espero lá na praça. Um grande beijo. E inspiração aí para vocês. Tchau. Ai, que lindo!